Olá pessoal, a gente vai fazer agora a resolução do teste 4, passo a passo, a começar pelo primeiro exercício. Então ele pede que, para a gente pegar esse circuito, que é de um modelo exponencial de diodo, e determinar a corrente em microampere. Antes ele pede para a gente extrair os dígitos do RA e encontrar os nossos parâmetros. No meu caso, eu utilizei um RA fictício aqui, 21234, então o meu RL vai ser 1 mais F, que é igual a 5 kΩ. O VDD, no meu caso, vai ser 5 mais E, que vai dar 8 volts. E o IS denunciado é 10 menos 14. E o VT, eu posso escolher 25 ou 26 mV, eu vou usar 25 mV. Para resolver, a gente pode utilizar ou a resolução numérica por uma calculadora, HP, MATLAB, algum outro software, ou então utilizar o método interativo que eu vou fazer com vocês, que seria o mais demorado, tá? Então, para começar a resolver esse circuito, primeiro passo, eu tenho que partir de um chute inicial para VD, que é dado no enunciado, ele diz que vale 750 mV. Então agora eu tenho que calcular a corrente no diodo. A corrente no diodo, eu vou olhar para esse circuito e vou descobrir que ela é igual a VDD menos a tensão no diodo dividido pela resistência. Então, a tensão no diodo é 8, a tensão na fonte é 8, menos a tensão no diodo, que vai variar a cada etapa, dividido pela resistência, que no meu caso aqui é 5.000. Certo? Então, eu vou colocar aqui o 0,75 volts e vou fazer isso na calculadora. Então, ó, 8 menos 0,75 dividido por 5.000 em milha vai dar 1,45 mA. Bom, esse foi o primeiro passo, agora a gente vai repetir para uma nova interação. Agora que eu tenho a corrente, eu consigo determinar o VD pela curva característica do diodo. Então, VD ele vai ser VT vezes o LN da corrente no diodo dividido pela corrente de saturação. Isso aqui vai ser igual a 25 mV vezes o Ln da minha corrente, que é 1,45 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 14. Na calculadora, para facilitar, eu vou pegar e jogar esse 14 para cima, vai ficar 14 menos 3, que dá 11. Então vamos lá, na calculadora. Vou tirar o Ln e vou multiplicar por 25 mil. Encontrei a tensão aqui, que é igual a 642,5 mV. Agora eu vou repetir o mesmo procedimento para a corrente. Vou usar essa mesma fórmula aqui de cima, só que no lugar do 0,75 eu vou usar o 0,6425. Então eu vou colocar direto lá na calculadora. 8 menos 0,6425 dividido por 5.000. Vou achar ele em milha, então é 1,4715 mA. Tá? Eu posso parar aqui? O meu VD ele variou muito em relação ao VD anterior, variou mais que 1 mV. E no enunciado aqui, ó, o enunciado pede para a gente só parar se a variação entre um step e outro for de 1 mili e 10 microampere. Então eu não posso parar, tenho que fazer mais uma etapa. Vou repetir o que eu fiz antes. O VD, vou calcular pela fórmula do Ln de D por IS na calculadora. Fazer aquele mesmo procedimento de multiplicar por elevado a 11. Vou tirar o Ln e multiplicar por 25 mil. Então eu encontrei que VD é igual a 642,86 mV. Vou repetir para a corrente ID. Vou usar essa fórmula aqui de cima. 8 menos a nova tensão no diodo, que é 0,64286. E vou dividir por 5.000, que é a resistência. Isso vai dar 1,4714 mA. Agora, se eu comparar essa tensão
com essa, a gente vê que variou menos que 1 mV. Então, esse valor está correto. A corrente, ela está variando aqui na casa de 0,1 microampere. Então, também satisfez o critério de parada de convergência. Então, encontrei minha resposta final. E D é igual a 1471 microampere. Resposta final. Vamos agora dar sequência ao nosso segundo exercício, que é composto por esse circuito. Ele pede para a gente calcular a tensão em Vout em milivolts, considerando o diodo modelo exponencial. Tá? Então, mesma coisa que o exercício anterior, só que o circuito era um pouco maior. Tá? Então, primeiro vamos pegar aqui os parâmetros do nosso circuito. Eu estou utilizando aqui esse RA fictício. Então, o meu R1 será 434 ohm, o R2 será 500 mais CDE, então ele será igual a 623 ohms, e o R3 será 734 ohms. A minha fonte de tensão será 10 mais E, o E vale 3, então será 13 volts. Bom, então agora tem meu circuito aqui. Para determinar a tensão da saída, que é medida nesse ponto, eu preciso da corrente na resistência e do valor da resistência. A resistência eu já tenho aqui. Então agora, para determinar a corrente na resistência, eu vou dizer que ela é igual à corrente no diodo. Certo? Então o meu exercício se resume a encontrar a corrente no diodo. A dificuldade do exercício é encontrar uma equação que leve em conta esse paralelo dos resistores R1 e R2. O jeito mais fácil de resolver é achar um circuito equivalente dessa parte do circuito. Então, eu quero achar um equivalente dessa parte do circuito. Isso é possível aplicando o princípio de Thevenin, que diz que a gente pode encontrar um circuito equivalente formado por uma fonte de tensão VTH em série com a resistência de Thevenin, que é a RTH. Isso será conectado ao resto do circuito, que é o nosso diodo com a resistência. Aqui é a resistência R2. Como que eu faço então para determinar o valor de VTH e RTH? É bem simples. Eu pego esse circuito, a parte que eu quero achar o equivalente, eu tiro o restante e calculo qual seria a tensão nesse ponto aqui, sem o restante do circuito. Nesse caso, ele é um divisor resistivo, que será igual a tensão E vezes R3 dividido por R1 mais R3. Vou fazer isso na calculadora. Aqui, ó, a tensão é 13 vezes o R3. Isso aqui será dividido por R1 mais R3. Então, meu VTH é igual a 8,17 volts. O RTH é parecido. Eu vou pegar o circuito, vou retirar a parte que eu não vou achar o equivalente e vou calcular qual seria a resistência equivalente se as fontes de tensão fossem zeradas. Quando eu zero uma fonte de tensão, eu dou um curto entre elas. Então, eu retiraria essa parte aqui e daria um curto nessa parte do circuito. A resistência equivalente nesse caso seria o paralelo de R1 com R3. Então, vou fazer isso na calculadora, o paralelo de R1 com R3. Então, é 434 vezes 623 dividido pela soma de 4. Acho que fiz errado aqui, eu vou fazer de novo, tá? É 434 vezes 734 dividido pela soma de 434 mais 734. Então, isso aqui vai dar uma resistência de Thevenin equivalente de 272,7 ohms. Tá? Então, eu tenho agora esse circuito. Notem que ele é um circuito sério. Eu tenho uma tensão, resistência, diodo e resistência. Se eu quiser calcular a corrente aqui no diodo, a corrente D, eu poderia somar o RTH com R2. Eu vou fazer isso. Eu vou falar que RTH mais R2 será esse valor mais o R2. Então, vamos fazer lá na calculadora.
vou somar o R2, que é 623, e vou obter, então, que a minha resistência total ela é igual a 895,73 ohms. Então, com isso, eu tenho que o meu circuito equivalente final será simplesmente a minha fonte de tensão VTH em série com diodo, em série com resistência total de 895,73. Então, aqui a gente caiu no mesmo exercício que o anterior. Basta a gente repetir os procedimentos de interação e encontrar a tensão e a corrente no diodo. Então, vou fazer isso aqui embaixo. Primeira interação, eu vou chutar conforme o enunciado diz. VD é igual a 0,75. E o ID será a fonte de tensão VTH, que é 8,17, menos a tensão no diodo, que é 0,75, dividido pela resistência total, que é 895,73. Então, vou fazer isso na calculadora. 8,17 menos dividido pela resistência total. Isso em milho vai dar uma corrente de 8,2837 miliampere. Próxima etapa, para n igual a 1, o VD, eu vou usar a relação de logarítmico, então vou fazer a mesma coisa que o exercício anterior, eu vou pegar a corrente que está em milha e vou multiplicar por 1 vezes 10 elevado a 11, vou tirar o ln e multiplicar por 25. Então, o meu VD será 686,07 milivolts. Agora o ID, eu vou usar novamente essa equação, só que utilizando o novo valor de VD. Então vamos lá, 8,17 menos 0,68607, isso dividido por 895,73. Então obtive aqui uma corrente de 8,35512 mA. Eu não posso parar porque a variação na tensão entre uma etapa e outra foi maior que 1 mV. Então eu vou fazer novamente uma iteração com n igual a 2 e vou calcular a VD. Então eu vou pegar a corrente ali na calculadora, que está em miliampere, vou multiplicar por 1 elevado a 11, vou tirar o ln e multiplicar por 25 mil. Então eu obtenho aqui que a tensão é igual a 686,28 mV. Para finalizar, a corrente, vou utilizar novamente essa fórmula, é 8,17 menos a nova tensão, que é 686,28, dividido por 895,73. Então vai dar em miliampere uma corrente de 8,35488 miliampere. Agora, se a gente comparar então a tensão entre as duas etapas anteriores, elas variaram menos que 1 mV. A corrente ela está variando aqui na casa de 5,5 micro para 4,8 micro. Então está variando menos que 10 micro, então ela também estabelece o critério de parado. Então essa é a minha resposta final. Só lembrando que eu determinei o VD e o ID, mas o que eu quero na verdade é a tensão Vout, que é o ID vezes o R2. Então Vout será o ID vezes o R2, que no meu caso vale 623 ohms. Então vou fazer isso na calculadora, vou pegar ali a corrente que já está em miliampere, vou multiplicar pela resistência, então eu obtenho aqui a minha tensão, que aproximadamente vai dar 5.205
milivolts, que é a nossa resposta final. Então agora a gente vai para o último exercício, que é o exercício 3. Ele dá esse regulador de tensão a diodos, que possui uma resistência, 3 diodos em série e uma resistência de carga em paralelo. Tá? Então ele pede para a gente aqui, ele diz que essa tensão VDD ela possui um nível fixo, tá aqui, considera o circuito abaixo, no qual a tensão na entrada possui um nível fixo somado a uma variação de mais ou menos 1 volt de pico. O nível fixo é dado por VDD, que é calculado por essa fórmula. Então aqui, o VDD ele vale 10 mais F, no caso do meu RA, ele vai valer 14 volts. O RL ele dá no enunciado também, vale 500 mais DEF, nesse caso vai valer 734 ohms. Então o que ele quer dizer? Que a tensão aqui possui um nível fixo mais um variável. No meu caso, essa tensão ele possui um nível médio ou fixo de 14 volts, sobre a qual existe uma certa variação, uma amplitude de mais ou menos 1 volt. Então é isso. Ele pede para a gente resolver utilizando o modelo pequenos sinais. Para isso, então primeiro eu tenho que encontrar o ponto de operação do circuito em 14 volts. Então eu vou pegar esse circuito e vou escrever as equações de malha para ele. Então eu vou pegar a primeira interação, eu vou chutar que VD é igual a 750 milivolts, conforme dito pelo enunciado, e agora eu vou ter que determinar quem que é o meu ID. Pelo circuito aqui, o ID é a corrente que passa pelos 3 diodos. Se a gente considerar que cada diodo possui uma queda de tensão de VD e todas elas são iguais, eu posso dizer então que a minha corrente no diodo será igual à corrente nesse resistor, que eu vou chamar de IR, menos a corrente na carga, que eu vou chamar de IL. Então, ID será igual à corrente no resistor, que é VDD, valor fixo dele, menos a tensão nos 3 diodos, que vale 3VD, dividido pela resistência de 1000. Essa é a corrente no IR. Então, a corrente no ID é essa corrente menos essa. Por vez, essa corrente será igual a tensão no resistor dividido por RL. A tensão no resistor RL é 3 VDs. Então, eu vou ter 3 VDs dividido por RL, que no meu caso, RL vale 734 ohms. 34 ohms. Eu vou pegar essa equação e vou transformar ela para ficar mais fácil de calcular. Utilizando a calculadora, eu vou multiplicar em cruz, fazer o múltiplo do divisor comum. Então, 734 vezes 14, vou fazer aqui na calculadora, dá 10.276, menos 3 vezes 734, menos 2.203 VDs, menos 1000 vezes 3, que é 3.000 VDs. Tudo isso será dividido por multiplicação de 1000 por 734. Então, 734 mil. Eu vou reescrever ela novamente, ficar mais compacta. Isso aqui será igual a 10.276 menos 5.203 VD por 734 mil. Tá? Vou circular. Então, agora eu vou colocar na calculadora e encontrar esse valor. Então, 10.200, tá? 10.276 menos, vou abrir parênteses, 5.203 vezes 750 milha. Isso aqui dividido por 734 mil. Então, eu encontro aqui uma corrente ID
de 8,6835 mA. Vou repetir o procedimento e encontrar o novo valor de tensão VD. Então, eu vou usar a curva característica. Um problema nessa questão é que o enunciado aqui dizia que o IS é igual a 10 menos 14, mas na figura dizia 2,6 vezes 10 a menos 16. Por esse motivo, qualquer um dos dois valores utilizados serão aceitos. E eu vou fazer com vocês utilizando o valor de 10 a menos 14 ampere, tá? Então, para encontrar o VD, eu vou pegar a corrente, tá? Corrente vezes 1 elevado a 11. Vou tirar o ln e multiplicar por 25 milha. Então, meu novo VD será 687,24 milivolts. Vou pegar essa fórmula novamente aqui e determinar o novo valor de ID. Então, ID será 10.276 menos, abre parênteses, 5203 vezes 0,68724, fecha parênteses, e divide por 734.000. Então, o valor da corrente será igual a 9,128461 mA. A gente percebe aqui que o VD ele variou mais do que 1 mV, então eu não posso parar. Vou fazer novamente. Vou calcular o VD. Vou pegar a corrente, que é essa aqui. Vou fazer vezes 10 menos 3, dividido por 10 menos 14, que vai resultar nesse número, vezes 1 vezes 10 a 11. Vou tirar o ln e multiplicar por 25 milha. Então, meu VD é igual a 688,49 mV. O ID, eu vou pegar esse valor e vou usar aqui na calculadora. 10.276 menos, abre parênteses, 5203 vezes 0,68849, tudo isso dividido por 734.000. Então, minha corrente será igual a 9,119600 mA. A tensão aqui, ó, ela está variando menos do que 1 mV, e a corrente ela está variando aqui na casa da dezena de microampere, de 19 para 28 micro, então dá uma diferença de 9 micro. Então, ambos estão satisfazendo o critério de parada, então posso finalizar o exercício aqui para encontrar o valor de regime do circuito. Tendo isso, qual seria a minha tensão de saída, Vout? Que é essa tensão aqui. Vout é igual a 3 vezes VD. Então, o Vout fixo será 3 vezes VD, que é igual a 0,688,49 milha vezes 3, que dá 2.065 milivolts. Então, encontrei já o Vout fixo. Agora, tenho que encontrar o Vout variável. Para isso, vou fazer aqui atrás, pegar outra folha. No modelo de pequenos sinais, esse circuito aqui, ele é substituído, cada diodo, por uma resistência de pequenos sinais. Então, eu tenho aqui minha tensão VDD, tenho meu resistor de 1000, tenho 3 resistências de diodos, que são iguais a RDs, e que minha carga e que minha resistência de saída equivale a 734 ohms. Para determinar RD, eu vou utilizar a fórmula que RD é igual a VT sobre ID. Então, vou calcular direto ali na calculadora, vou calcular em milha, então VT é igual a 25 milha, dividido pelo ID, que também está em milha, então 9,1196. Então, meu RD deu 2,7413 ohms. Quanto que vale, então, a soma desses RDs? A soma desses RDs é 3RD, que é igual àquele valor,
vezes 3, que dá 8,224 ohms. Então, para determinar o Vout desse circuito, eu teria que encontrar agora o paralelo da soma desses resistores com esse aqui. Só que eu vou simplificar e dizer que esse número aqui é muito menor do que esse. Dessa forma, é como se esse não tivesse muita influência. Vai dar um erro muito pequeno. Então, eu vou descartar ele e dizer que o meu Vout será simplesmente um divisor resistivo entre VD, uma resistência de 1000, e minha soma dos resistências de diodos, que é igual a 8,224. E aqui é meu Vout. Então, vou fazer a conta aqui. Vout é igual a tensão variável, que é 1 volt, vezes 8,224, dividido por 1000, mais 8,224. Vamos lá. Vou multiplicar por 1000 para achar em milha. E vou aproximar isso como sendo igual a 8. Então, Vout. Pessoal, acabou a bateria do outro celular, então vou terminar aqui rapidinho. A gente parou que a tensão de pequenos sinais é igual a 8,15 milivolts e que vou arredondar isso como sendo 8 milivolts. Então, Vout de pequenos sinais é igual a 8 milivolts. Portanto, a resposta será igual a tensão de grandes sinais mais ou menos a tensão de pequenos sinais. Ou seja, Vout é igual a 2065 mais ou menos 8, que é a resposta final. Legal? Obrigado, pessoal.